Eu vou continuar com o conteúdo de química, tá? E eu vou falar sobre íons. E eu vou colocar as fotos aqui para vocês, porque o meu quadro é pequeno e não ia caber todo o conteúdo que eu queria passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei na última aula, né, que nós íamos na próxima aula falar sobre íons, eu vou dar continuidade logo aqui nessa mesma aula. Então, ó, como a gente viu durante essa aula, o átomo ele é eletricamente neutro, tá? Ele não possui carga positiva e não possui carga negativa, ou seja, ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons no seu núcleo, tá bom? Esse é um átomo neutro. Aí, em determinadas circunstâncias, os átomos podem ganhar ou perder esses elétrons, tá? Quando isso acontece, sua carga total deixa de ser zero, ou seja, o átomo deixa de ser eletricamente neutro e passa a ser dotado de carga elétrica. Quando um átomo perde elétrons ou quando um átomo ganha elétrons, aí ele passa a possuir uma carga elétrica, tá? Negativa ou positiva, ou seja, ele vira um íon. Ou seja, olha, veja embaixo. Quando um átomo eletricamente neutro perde ou recebe elétrons, ele vira um íon, tá? Então, um íon é um átomo que ganhou ou que perdeu elétrons, beleza? Agora vamos para essa próxima parte, ó, que fala o seguinte. Se um átomo eletricamente neutro recebe elétrons, passa a ficar com excesso de cargas negativas, ou seja, transforma-se em um íon negativo, tá? Se ele recebe elétrons, ele vira um íon negativo. Por outro lado, se um átomo eletricamente neutro perde elétrons, ele transforma-se em um íon positivo, tá, gente? É o contrário. Então, ó embaixo, ó, íon negativo é chamado de ânion, tá? Íon positivo é chamado de cátion. Anotem isso aí no caderno de vocês. Beleza? Bom, para entendermos melhor, vamos considerar dois exemplos aqui, tá? No primeiro exemplo, nós temos aqui o átomo de cloro, que possui 17 embaixo e 37 em cima, tá vendo? Ó? Quer dizer que ele possui número atômico 17 e número de massa 37. Ou seja, ele é um átomo neutro, não possui carga nenhuma. Ou seja, ó, ele tem 20 nêutrons, 17 prótons e possui também 17 elétrons, né? Como a gente viu anteriormente. O número de prótons é o mesmo número de elétrons, que é o mesmo número atômico. Da direita, nós temos, ó, acrescentando um elétron, o que que acontece? Ele fica com a carga negativa, tá? Um sinal negativo. Quer dizer que ele recebeu um elétron. Ah, Wagner, mas e se tivesse um sinal negativo e um 2? Menos 2, por exemplo. Quer dizer que ele receberia 2 elétrons, tá? Se fosse menos 3, ele receberia 3 elétrons. Como ele está só com um sinal negativo, uma carga negativa, ele recebe um elétron. Já quando ele está com carga negativa, ele é um íon negativo chamado de ânion. Um átomo, quando ganha elétrons, ele vira um ânion, tá? Fica com sinal negativo. Nesse caso, ele possui 20 nêutrons, os mesmos 17 prótons, só que agora, como ele ganhou um elétron, ele fica com 18 elétrons. Ele não tinha 17 elétrons antes, ganhou um elétron, ficou com 18 elétrons, tá bom? Olha aqui no meio, ó, o núcleo não se altera, o número de prótons e o número de nêutrons continua o mesmo, tá? E a alteração só ocorre na eletrosfera, ou seja, só ocorre no número de elétrons, se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Vamos agora para o segundo exemplo, que é o sódio, tá? O átomo de sódio. Vejam aqui, ó, que foi um exemplo que eu já utilizei, né? Ele possui, ó, Na, embaixo 11, em cima 23, ou seja, número atômico, número de prótons e o número de elétrons dele é 11 e o número de massa é 23 para o átomo neutro, sem carga, tá? Tá, ó, 12 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons. Só que retirando um elétron, o que é que acontece? Ele vai ficar com a carga positiva porque ele está perdendo um elétron. Ah, Wagner, mas e se ele tivesse perdendo 2 elétrons? Esse sinal de mais aqui ia estar acompanhado de um 2, mais 2, tá?
Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Quando ele perde um elétron aqui nesse exemplo, ó, ele vira um cátion, tá? Com sinal positivo. Um íon que perde elétron é chamado de cátion, fica com sinal positivo. Nesse caso, o núcleo não se altera, né? O número atômico, o número de massa e o número de nêutrons não muda, tá? Ó, 12 nêutrons, 11 prótons. O que vai mudar é o quê? O número de elétrons. Ele antes tinha 11 e ele agora tem 10. Por quê? Porque ele perdeu um elétron, tá bom? Eu vou dar mais um exemplo para vocês tentarem memorizar melhor essa parte, tá bom? Valeu!